Olá, sejam bem-vindos ao MR360 Press Podcast. Eu sou Wesley Vitor e hoje nós vamos conversar sobre dois pilares mais importantes da atuação clínica moderna: raciocínio clínico antes e depois da cirurgia. Muito além do procedimento cirúrgico em si, existe um processo completo de avaliação, interpretação, tomada de decisão e comportamento do paciente. E é exatamente essa visão integrada que o MR360 Press busca desenvolver. Aqui nós acreditamos que prescrever exercício conduz reabilitação, reprogramação de treinamento, pré, durante e após a cirurgia, independentemente do procedimento cirúrgico que você fizer. Você precisa de reprogramação de treinamento, a curto, a médio e a longo prazo. E atuar clinicamente exige ciência, análise, crítica e entendimento profundo do ser humano. Porque não existe protocolo sem contexto. Não existe tratamento sem interpretação clínica. E não existe resultados sem raciocínio. Quando falamos de cirurgia, muitas pessoas imaginam apenas o ato cirúrgico. Mas o que acontece antes? O que acontece depois? Como o profissional interpreta sinais clínicos? Como definir condutas seguras? Como entender limitações funcionais? Como avaliar riscos? Como acompanhar a recuperação? É nesse ponto que entra o raciocínio clínico pré e pós-cirurgia da visão do MR360 Press. O profissional precisa conectar informações. Precisa entender biomecânica, fisiologia, comportamento inflamatório, dor, mobilidade, força e adaptação funcional. No MR360 Press, nós defendemos uma atuação baseada em evidências, mas também baseada em interpretação clínica real. Estrutura precede o movimento. Mas antes de todo esse spoiler e entendimento que eu te falei agora, é importante você entender de pessoas. Independentemente da quantidade de ferros, os exercícios que irão ser aplicados na prática, toda a reprogramação, independentemente do tempo que você vai estar com o profissional ou da cirurgia, nós precisamos trabalhar as relações comportamentais. Porque um indivíduo que passa, que fez a cirurgia, o seu nível comportamental de estresse vai muito além do que as máquinas ou os exercícios que irão ser executados. Então nós precisamos fazer com que a pessoa, o indivíduo, irá realizar toda a reprogramação de treinamento, ele tenha confiança em mim ou em qualquer profissional. Por isso essa visão pré e pós-cirurgia é bem interessante. O período pré-cirúrgico é determinante para o sucesso da recuperação. Muitas vezes o paciente chega inseguro, com dor, perda funcional, limitações emocionais importantes. E aqui surge uma pergunta fundamental. Como esse paciente chega para a cirurgia? Porque isso muda absolutamente tudo. O paciente descondicionado, inflamado, sedentário, sem suporte adequado, tende a apresentar uma recuperação mais lenta e mais difícil. Então, tudo tem que ser levado em consideração. Nós chamamos esse diagnóstico prévio, essas avaliações, a anamnese, é fundamental para que o paciente possa ter sucesso pré e pós-cirurgia. Por outro lado, quando existe preparo pré-operatório, fortalecimento, orientação e controle clínico adequado, os resultados mudam significativamente. O raciocínio clínico começa exatamente nessa leitura. Nós precisamos entender alguns pontos, né, que são bem interessantes em relação a isso. Padrão de movimentos, limitações funcionais, histórico clínico, comportamento, né, da dor, compensações musculares, fatores metabólicos, respostas inflamatórias e qualidade de vida do paciente. Não é apenas olhar exames, é interpretar o indivíduo como um todo. A cirurgia não finaliza o tratamento,
Existe um erro muito comum, achar que a cirurgia resolve tudo. Na verdade, muitas vezes ela apenas inicia uma nova fase. O pós-operatório exige atenção extrema. O profissional precisa acompanhar a evolução, controle de dor, edema, mobilidade, retorno progressivo da função, adaptação, exercício e resposta neuromuscular. E aqui entra um conceito central do MR 360 Press. A reprogramação de treinamento precisa respeitar a fisiologia, a biomecânica, a adaptação progressiva, sem pressa, sem ego, sem ultrapassar fases biológicas do tecido. O corpo tem tempo de regeneração e o profissional precisa entender isso. O papel do exercício clínico, que nós chamamos também de exercícios terapêuticos, é fundamental na visão do MR 360 Press. Nós enxergamos o exercício como ferramenta clínica. O exercício não é apenas estética, não é apenas performance. Ele é intervenção terapêutica. Quando bem prescrito, ele melhora a mobilidade, a força, a estabilidade, a circulação, a recuperação funcional e a autonomia que esse paciente tem que ter. Melhor performance antes e depois que ele fez a cirurgia. Mas para isso, a prescrição precisa ter raciocínio. Cada fase exige uma estratégia diferente. Isso é que é fundamental. Isso é o gap, né, de toda a reprogramação do treinamento. Isso é que introduz toda a visão clínica pré e pós-cirurgia do método Readapt. Essa visão clínica é fundamental para que o paciente possa ter sucesso pós-cirurgia. Existe um momento de proteger, existe um momento de mobilizar, existe um momento de fortalecer, existe um momento de retornar à função. E o profissional precisa entender quando avançar e quando reduzir a carga. Então não tem um termômetro, né? Não tem uma métrica assim pautada, uma metodologia bem direcionada para isso. Mas o profissional ele precisa entender que ele está no controle de toda a reprogramação do treinamento, depois que ele passar pela cirurgia, depois que ele passar pelas fisioterapias, aí vem a grande maestria e inteligência do profissional especialista que vai conduzir todo esse preparo e desenvolver essa performance funcional do paciente. Isso nós chamamos de formação e responsabilidade do profissional. Um dos maiores objetivos do MR 360 Press é formar profissionais mais conscientes. Profissionais que saibam interpretar, que saibam decidir, que não dependam apenas de protocolos prontos. Porque clínica existe pensamento. Cada paciente responde de uma forma diferente. Cada cirurgia gera uma demanda diferente e mais complexa. Cada organismo se adapta em velocidades diferentes. E é exatamente por isso que o raciocínio clínico se torna o diferencial do profissional moderno. Quero aqui agradecer a você que esteve comigo nesta tarde, 4 de julho de 2026, nosso primeiro episódio, interpretação, introdução ao IMR 360 Press, esse novo projeto que nós estamos desenvolvendo para você, profissional de educação física, que quer aprender, que quer interpretar, que quer ter segurança e uma visão mais aguçada em relação ao seu paciente pré e pós-cirurgia. Esse é apenas um começo de uma jornada onde vamos discutir ciência, prática clínica, reabilitação, exercício terapêutico e tomada de decisão baseada em raciocínio clínico. Nosso objetivo é fortalecer profissionais, compartilhar conhecimento e elevar o nível da atuação clínica. No dia 11 de julho de 2026, às 10h30, teremos um encontro especial na Elifite Academia em Barbalha, nosso parceiro. Será um momento de troca de aprendizado e construção profissional. Eu sou Wesley Vito e isso é MR 360 Press. Raciocínio clínico na prescrição do exercício. Até o próximo episódio. Estrutura precede o movimento.